Boa tarde a todos, chamo Ricardo Figueira e vou apresentar as últimas novidades e funcionalidades do programa Cipeterm SCE/CS Plus. Estas serão as novidades que publicamos após o lançamento da primeira versão do programa, já adaptado à nova regulamentação. E são novidades também que nós já fomos apresentando a quando da publicação das novidades de cada uma das revisões do programa, mas que não houve tempo de as abordar em pormenor e será aquilo que as vamos fazer agora. Em primeiro lugar, para aqueles que podem não conhecer o programa Cipeterm, vou só fazer uma pequena introdução. Trata-se de um programa que permite realizar a avaliação do desempenho energético dos edifícios e verificar os requisitos mínimos da envolvente. É um programa adaptado à regulamentação portuguesa, neste caso especificamente para comércio e serviços. Para além deste programa há um outro, o Cipeterm SCE AB, adaptado a edifícios de habitação. Portanto, neste caso, para realizar esta avaliação, o programa realiza uma simulação dinâmica com o motor de cálculo Energy Plus, quer para o edifício previsto, quer para o edifício de referência que gera automaticamente. E, para além disso, gera também documentação necessária para o procedimento administrativo, como pode ser o XML da ADN, para inserir diretamente no portal e para ajudar ao preenchimento do portal de certificação. Então, de referir que a regulamentação portuguesa é o sistema de certificação energético, que estabelece requisitos, quer para edifícios novos, quer para a renovação de edifícios, grandes renovações. E esses requisitos tratam-se de requisitos, por um lado, de desempenho energético, por outro, requisitos mínimos que o edifício precisa de cumprir. Estes que aqui estão são aqueles requisitos que o programa Cipeterm verifica. Portanto, por um lado, os requisitos de desempenho energético, a classe energética, que vai determinar o programa, a energia primária total, a energia primária renovável e a energia primária fóssil. No caso dos requisitos mínimos, há vários, mas no caso nós só verificamos no programa aqui dois, que é a envolvente opaca, o coeficiente de transmissão térmica da parte da envolvente opaca e também da envolvente envidraçada. Portanto, está feita então uma introdução simples do programa. Vamos passar então agora para a apresentação das novidades. Nós vamos falar essencialmente aqui de três novidades que agrupei aqui em três grupos. Temos a parte da envolvente envidraçada. Temos agora novas opções que nos permitem considerar a ligação entre o vidro e o caixilho, entre o caixilho e um painel opaco do vão envidraçado. Temos também novidades na envolvente opaca. Aqui de forma indireta, nós agora temos a possibilidade de não contabilizar a área de determinadas zonas não úteis, o que vem então melhorar aqui o cálculo da envolvente opaca de forma indireta, já vão ver. E temos também, neste caso, novos resultados no consumo dos equipamentos, que vem permitir então calcular o rendimento dos equipamentos de produção e calcular também o indicador de energia primária renovável. Portanto, vamos então passar já para a primeira novidade e ela tem a ver com novas opções que nós temos que nos permitem considerar a ligação entre o vidro e o caixilho e entre o caixilho e um painel opaco. Portanto, no programa, quando vamos à edição de um vão envidraçado, temos a possibilidade aqui no separador, agora fração opaca, de ativar a opção da ligação entre o aro e o vidro e também entre o aro e o painel opaco. Portanto, estes dois campos têm esta correspondência com a regulamentação portuguesa, com o manual SCE neste caso. Portanto, por um lado temos aqui os comprimentos destas ligações, portanto, estes perímetros que nós podemos ter aqui, e também, por outro lado, os coeficientes da transmissão térmica linear, que no caso da ligação entre o vidro e o caixilho, podem ser determinados de acordo com esta norma,
e no restante caso temos que os preencher aqui diretamente. De referir que a parte da ligação entre o aro ou entre o caixilho e os painéis é uma novidade desta nova regulamentação. A anterior regulamentação não tinha esta parte incluída e, portanto, não é tão habitual considerar, até poderá não existir, portanto, unicamente a situação mais habitual será o caixilho e, portanto, será a consideração aqui da ligação entre o ar e o caixilho. Para ajudar a preencher aqui o coeficiente de transmissão térmica linear, o regulamento dá-nos aqui a tabela 42, com os valores do PSI para as várias situações. Valores estes que são retirados da norma, portanto, da 10.077-1, e que nós também incluímos no programa quando se clica aqui nesta seta azul. Recordo que clicando nas setas azuis encontramos sempre opções de ajuda para ajudar ao preenchimento do campo ou de um conjunto de campos e, portanto, neste caso, clicando aqui, vai sair esta janela que nos vai ajudar aqui a preencher este campo. Esta será a situação mais habitual. Portanto, só aqui um pequeno resumo. Portanto, no caso de um vão envidraçado normal, então o coeficiente de transmissão térmica do caixilho, portanto, nós podemos ver aqui neste esquema, corresponderá aqui à primeira parte do separador fração opaca no programa. Aqui o coeficiente desta transmissão térmica linear corresponderá aqui a esta então nova opção, ok? E dentro do separador fração envidraçada, preenchemos o coeficiente de transmissão térmica do vidro, aqui nesta zona. Eu vou mostrar então estas opções agora diretamente no programa. Vou saltar aqui para o Cipeterm SCS Plus. Vou aqui então aos vãos envidraçados e tenho aqui já uma obra exemplo preparada com um único vão envidraçado. Se eu editar, portanto, tenho os vários separadores, venho aqui à opção fração opaca, que está ativa, e tenho então aqui os dados, neste caso com o coeficiente de transmissão térmica 2, e vejo aqui as novas opções. Eu vou começar por sair desta parte, vou saltar aqui diretamente para a parte da verificação regulamentar para vermos exatamente como é que o programa considera estes dados. Portanto, se eu saltar para este lado, ok, o programa gerou-me aqui o ficheiro IDF, que é o ficheiro que depois vai ser utilizado no motor de cálculo, mas eu clicando aqui no botão modelo 3D, vou poder consultar os dados que vão ser enviados para o motor de cálculo, para o Energy Plus. Portanto, neste caso, vou selecionar então aqui a fração que eu quero e vou selecionar uma janela, neste caso, neste exemplo, são todas iguais, portanto, basta-me selecionar uma e eu posso ver então que tenho aqui os dados, quer do edifício previsto, quer do edifício de referência, e vejo então que no edifício previsto eu tenho um coeficiente de transmissão térmica de 1,2 para a parte envidraçada e de 2 para a parte da caixilharia, para a parte opaca. Okay? Já agora de referir que os valores do edifício de referência são diferentes neste caso. Portanto, eu vou voltar atrás e agora, se vier aqui, portanto, dentro de fração opaca, eu posso então ativar a opção ligação entre o aro e o vidro e posso preencher aqui então, o comprimento, a transmissão térmica linear. Para isso, como referi, clico aqui nesta opção, introduzo o tipo de vidro, duplo neste caso, e o material da caixilharia, com a ruptura de ponte térmica, e o perfil também aqui é do tipo convencional, e tenho então o valor da transmitância térmica linear. Se aceitar, eu copio o valor para ali, aceito deste lado, vou passar para o separador verificação regulamentar, ele vai-me criar um novo modelo de cálculo, que aqui neste caso corresponde a uma situação que já foi calculada previamente, portanto ele está a ler já os resultados desse cálculo. Já nos vai apresentar aqui outra vez o modelo. É isto que me interessa. Portanto, e cá está, pronto, vemos que ele alterou então o coeficiente de transmissão da caixilharia. Portanto, na realidade é isso que ele faz, ele vai-me alterar
o coeficiente de transmissão térmica da caixilharia, de forma a ter em conta aquela ligação entre o vidro e o caixilho. Okay. Portanto, esta seria então uma das novidades. Só algumas notas adicionais sobre esta novidade. Nós podemos ver, portanto, que estamos a criar uma tipologia. Portanto, recorde que o programa funciona por tipologias, ou seja, eu defino aqui um conjunto de parâmetros para esta tipologia, que eu chamei janela exterior tipo 1, e ela é aplicável a todas estas janelas do modelo. No entanto, há aqui um pormenor. Reparem que dentro do separador fração opaca eu defino um comprimento, ou seja, o perímetro da ligação entre o vidro e o caixilho. Este perímetro, na realidade, pode variar se as dimensões da janela variarem. Portanto, assim como também, digamos aqui, a fração opaca da abertura pode variar em função das dimensões. Se assim for, a forma mais correta será criar tipologias diferentes que reflitam essa mesma alteração e depois aplicá-las a cada um dos casos. Também outra situação tem a ver aqui com o tal painel opaco que falei do início. Numa situação em que haja um painel opaco que não ocupe uma área superior a 75% do vão, portanto continua a ser um vão envidraçado de acordo com o regulamento, e o que nós temos que fazer é considerar então a transmissão térmica dessa parte opaca. Se for diferente, devemos calcular aqui um valor equivalente. Se for diferente, o coeficiente de transmissão térmica do painel for diferente do coeficiente de transmissão térmica do caixilho, portanto, deveríamos aqui determinar um coeficiente de transmissão térmica equivalente aqui nesta zona. Introduziu aqui, uma vez que só temos este campo. Outra situação tem a ver também, ele aqui faz a referência à caixa de store, mas isto seria nas situações em que a caixa de store estivesse incluída na caixilharia. O mais habitual é não estar, e nesse caso, se quisermos considerar a caixa de store, simplesmente ativamos aqui pontes térmicas planas, vimos aqui a opção caixa de store, introduzimos a altura correspondente da caixa de store, o programa depois vai considerar o comprimento de cada um dos vãos e, através deste botão, preenchemos a constituição da caixa de store. A partir daqui, o programa depois vai contabilizar, vai descontar a área da caixa de store, a área da parede, e vai entrar em linha de conta com essa situação. Ok, vamos passar então para a novidade seguinte, que tem a ver com a envolvente opaca. É agora possível não considerar a área de determinadas zonas úteis, desculpem, de zonas não úteis, para o cálculo da área total de pavimento do edifício. Ora bem, recordo que na publicação inicial do regulamento, a área dos indicadores era calculada, melhor, os indicadores eram calculados com a área interior útil de pavimento. No entanto, essa situação foi alterada com a publicação da atualização de 17 de setembro, onde os indicadores passaram a ser calculados com a área total de pavimento. Portanto, nós introduzimos essa alteração no programa e para a maior parte dos edifícios, digamos, ou para uma boa parte dos edifícios, ela não tem qualquer implicações. No entanto, nos casos em que temos edifícios ou que queremos certificar parte de um edifício que esteja incluído num outro edifício maior, nós temos que caracterizar a envolvente dessa fração e para isso vamos precisar de fazer o cálculo de alguns fatores e precisamos de não contabilizar essas zonas não úteis. Portanto, na anterior regulamentação isto não tinha importância, mas com esta nova regulamentação passou a ter. Portanto, eu trouxe aqui um pequeno exemplo. Reparem, temos então aqui o caso de uma fração comercial que queremos certificar, vamos supor, neste exemplo, que é esta zona aqui. Esta zona, portanto, precisamos de determinar as suas condições de fronteira, a sua envolvente, e para isso, de acordo com a regulamentação portuguesa, recorremos ao manual SAE e à tabela 15, onde podemos ver as várias situações que eu incluí aqui neste exemplo. Portanto, temos o contacto com o exterior,
aqui temos contacto com zonas interiores com BZTU menor que 0,7, que é esta zona aqui, por exemplo, uma zona comercial contígua, portanto que se enquadra aqui nesta tabela também. Temos depois também o contacto com outras zonas interiores com um BZTU superior a 0,7, aliás seria esta zona aqui. E na parte superior temos também o contacto com uma fração de habitação que deverá ser uma zona sem trocas térmicas. Okay? No entanto, notem que para calcular este BZTU, nós, melhor, precisamos de saber o BZTU e precisamos de o calcular. E para isso o regulamento indica-nos que devemos recorrer aqui a uma norma e é isso que o programa faz, mas depois, como não vamos certificar esta parte, não podemos contabilizar esta área e a novidade acaba por ter a ver com isto. Outra situação aqui importante tem a ver com a zona de separação entre a fração de habitação e a fração comercial a certificar. Portanto, aquilo que devemos fazer neste caso no programa é selecionar o elemento separador, uma laje neste caso, um pavimento, e indicar que se trata de um elemento adiabático. Portanto, se recorrerem à ajuda do programa, podem ver, é um elemento a partir do qual não há trocas térmicas. Portanto, é a situação que o regulamento preconiza, neste caso. E, portanto, as outras situações será caracterizar no programa dessa forma, portanto, desativando a respectiva opção de considerar a área total do pavimento. Ok? Portanto, vamos, então, mais uma vez, recorrer aqui ao exemplo que trouxe e vou, portanto, mostrar aqui esta situação. Portanto, em primeiro lugar, mostrar que, portanto, tem as tais zonas, a zona a certificar e as restantes zonas. No caso da fração habitacional, portanto, eu vou aqui aos pavimentos e vou selecionar aqui o pavimento em causa, que é este, portanto, que podem ver. E cá está, ele está marcado dentro das várias opções como elemento adiabático. Desta forma, tal como indica-se na ajuda, não há transmissão de calor ou de transmissões térmicas através deste elemento. Portanto, isto é uma das situações. A outra situação que eu referi tem a ver com a consideração. Portanto, desativamos aqui, queremos que não se considere este valor. Okay. Portanto, e neste caso, sim, queremos considerá-lo uma superfície útil, considera sempre neste caso. Portanto, a outra situação que também queria mostrar aqui tem a ver com o cálculo dos valores do coeficiente de redução do BZTU. Portanto, neste caso, eu vou mostrar então como é que nós fazemos. Se passarmos para o separador verificação regulamentar, deste lado, portanto, o programa vai aqui alterar, estava calculado previamente para apresentar os resultados, mas eu posso rapidamente vir aqui a listagens complementares, cálculo do fator de redução e vemos então o cálculo do fator de redução de acordo com a norma e portanto temos aqui uma listagem que nos vai por um lado apresentar o método de cálculo da norma que vai ser aplicado, faz-nos depois um resumo então dos fatores de redução que calculou, portanto quer para o comércio vizinho que está inferior a 0,7, a habitação não vai interessar porque não há trocas térmicas naquele caso e no caso da garagem efetivamente temos um valor superior a 0,7. Se prosseguirmos, ele depois vai detalhar então como calculou de acordo com a norma o tal coeficiente BZTU. Okay, vou voltar então aqui à parte da introdução e vou só mostrar que, portanto, nós temos aqui várias considerações. Uma situação será, por exemplo, no caso da fração comercial vizinha, ok, eu tenho aqui a fração comercial vizinha, nos vários compartimentos eu considerei só uma tipologia de compartimento, que é o comércio vizinho, vou editar, vou só fazer aqui uma alteração para demonstrar o funcionamento do programa, vou alterar um pouco a ventilação, vou forçar maior renovação, e se eu fizer desta forma, ao passar para verificação regulamentar, eu vou ter já aqui alguns avisos. Portanto, reparem que a partir de agora
o coeficiente de redução passou a ser superior a 0,7, eu aumentei a ventilação, e então o elemento separador deixou de cumprir os valores do regulamento. Portanto, a tal verificação dos requisitos mínimos aplica-se aqui. Portanto, podemos ver, ele dá esse aviso e dá mais alguns avisos, inclusivamente a situação da laje que nós alteramos há pouco. Portanto, isto foi ao passar para o separador de verificação regulamentar. No entanto, é mais útil eu fazer esta verificação diretamente no separador edifício e ativar aqui a opção verificar o modelo. Assim ele diz-me claramente, portanto, que é este elemento. Eu dou 2 cliques e ele mostra-me na estrutura qual é o elemento que não cumpre. Portanto, trata-se aqui da parede interior 1, portanto tem um valor superior a 0,6, como podemos ver ali. Se eu vier aqui, isto é um exemplo muito simples, portanto, efetivamente veja ali o coeficiente de transmissão térmica calculado e o valor regulamentar, neste caso, não poderia ser superior a 0,6. Portanto, esta é uma das situações aqui do regulamento. Vamos então voltar e avançar para a última novidade, tem a ver com novos resultados. Portanto, agora nós apresentamos quer o rendimento dos equipamentos numa listagem, que é a listagem de consumo, quer também fazemos o cálculo do indicador de energia primária renovável. Em primeiro lugar, a questão do rendimento dos equipamentos. Portanto, esta é uma tabela nova na listagem de consumo que nós podemos consultar, é o ponto 2. E, portanto, nesta tabela nós encontramos os vários equipamentos que são produtores de equipamentos de produção para aquecimento, para arrefecimento ou para água quente sanitária. Portanto, vemos, aqui só temos um equipamento, mas podemos ter vários, eles aparecem-nos aqui. Vemos também uma descrição que é interna do próprio programa. Esta é a descrição que nós introduzimos ao criar os vários elementos. Depois temos então aqui o vetor energético que utiliza cada um deles, a energia final que vamos calcular. Portanto, e estes valores correspondem de forma genérica ao consumo de energia dos vários componentes dos equipamentos. Estamos a falar dos compressores, ventiladores, resistências, etc. Mas que podem variar, e atenção, e variam de equipamento para equipamento, se é um rooftop, se é uma UTA, se é um equipamento de VRF, se é um chiller, se é um split, portanto vai variar, mas aqui vamos então apresentar o consumo de energia desses mesmos componentes e aqui apresentamos o rendimento estacional. Portanto, que isto corresponde portanto, ao rácio entre a energia térmica produzida e o consumo de energia do equipamento. Okay. Antes desta novidade, note que apenas a componente renovável dos equipamentos de biomassa surgia na tabela seguinte. Portanto, aqui nesta tabela, que é também uma alteração, é a tabela da listagem do regulamento. Nós, nesta tabela, apenas anteriormente, então, introduzíamos aqui a parte dos equipamentos de biomassa, unicamente, e com esta novidade, com esta alteração, passámos também, então, a incluir, caso existam, não é, a energia renovável proveniente de bombas de calor. Podem ser elas aerotérmica ou hidrotérmica, qualquer um dos tipos. Para já apenas aparece o termo bombas de calor, mas isto corresponde à parte renovável dessa mesma energia da bomba de calor. Note-se que aqui no caso do arrefecimento, portanto, quer neste caso, quer no anterior, vamos considerar sempre energia latente e energia sensível. Portanto, e também com o aparecimento desta novidade, agora podemos calcular de forma detalhada o novo indicador de energia primária renovável. Portanto, mais uma vez, de acordo com o regulamento, temos aqui a fórmula e é exatamente isso que fazemos. Portanto, por um lado, vamos buscar à tabela os indicadores
aqui da energia primária renovável, okay? E por baixo a parte correspondente à preparação de AQS também, que é este fator aqui embaixo, que também entra nesta fórmula. De referir também que, para além destas novidades, isto levou ainda ao preenchimento de novos campos no ficheiro XML que é exportado para a ADN, especificamente no cálculo de valores da secção de indicadores de eficiência energética do ponto 9 do balanço energético. São também dados que preenchemos automaticamente. Portanto, só para mostrar então esta situação, vou mostrar também uma outra obra que tem este caso, portanto, que é muito mais direto, não leva aqui a introdução de dados. Vou passar então para o separador de verificação regulamentar, onde ele me vai apresentar a listagem que referi anteriormente. Só calcular mais uma vez. E, portanto, vou então agora consultar dentro do relatório do consumo. Portanto, se repararem aqui, saltar para a segunda página, tem então aqui o novo ponto, rendimento dos equipamentos. Se clicar, vemos aqui aquilo que estava a mostrar, aparecem-nos então aqui os vários equipamentos que possa ter. No caso dos equipamentos bomba de calor, eles vão calcular também aqui. No caso do AQS é mais simples, mas também aparece aqui neste ponto. Então, depois, então, na listagem de SCE, listagem do regulamento, vou começar por cima. Nós temos então aqui o novo ponto, que é o indicador de energia primária renovável, como aparece aqui calculado já diretamente. É dizer que, neste caso, cumpre o regulamento. E mais abaixo, se for ver com mais detalhe, aparecem então aqui os consumos de energia para o edifício previsto e posso ver então os vários parâmetros aqui calculados relativos à energia renovável das bombas de calor, que é contabilizado aqui. Okay? E também, obviamente, aqui embaixo na parte do indicador de eficiência energética previsto renovável. Ok, e portanto são estas as novidades que gostava de ter apresentado. Termino assim a sessão, onde apresentámos então estas últimas novidades e funcionalidades do Cipeterm SCE/CS Plus. Passamos agora à fase de perguntas e respostas. Se quiserem colocar algumas perguntas, algumas questões que gostavam de ver respondidas, por favor, utilizem as opções aí do GoToWebinar para preencherem as vossas questões, que eu terei todo o gosto em responder-se aqui às mesmas. Portanto, vou dar só aqui algum pequeno compasso de espera, só para ver se aparecem algumas questões. Ora, uma questão aqui sobre as pontes térmicas colocadas pelo António, pelas pontes térmicas das caixas de store. Pronto, foi uma coisa que falei. É um pormenor que falei. No caso da caixa de store, portanto, como referi, basta simplesmente ativar aqui e preencher, portanto, como referi. Era uma questão que já tínhamos visto anteriormente. Outra questão aqui pelo José, se seria possível depois enviar a apresentação. A apresentação estará depois disponível gratuitamente no nosso site e no nosso canal de YouTube. Basta aceder dentro de alguns dias e já a encontrarão lá disponível.
Uma outra questão aqui pela Susana, se o BZTU se pode ser forçado ou só pode ser calculado pela norma. Neste caso, o BZTU só pode ser mesmo calculado pela norma. Não há forma de forçar o BZTU aqui no CIPETERM SCE CS Plus para comércio e serviços. Uma outra questão aqui sobre, pelo Jorge, se pode definir as paredes de forma simplificada. As paredes, portanto, a envolvente das paredes, aqui, esta envolvente, deve ser sempre definida por camadas. Esta opção de definição simplificada não deverá ser utilizada. Digo isto porque, portanto, de acordo com o regulamento, nós para o cálculo dos valores correspondentes ao edifício de referência, nós vamos entrar em linha de conta aqui com a camada de isolamento. Portanto, nós vamos alterar os dados da camada de isolamento para fazer corresponder esta constituição da parede, digamos, assimilá-la àquilo que o regulamento preconiza. O regulamento não preconiza uma constituição, preconiza um determinado coeficiente de transmissão térmica. E para isso nós andamos um pouco ao contrário e modificamos a camada de isolamento de modo a chegar com a mesma constituição ao coeficiente de isolamento que a norma preconiza. Portanto, se viermos aqui à verificação regulamentar, podemos ver aqui exatamente aquilo que me refiro. Ele vai gerar aqui novamente o modelo. Podemos voltar aqui ao modelo 3D, como mostrei há pouco, para consultar então aquilo que me referia. Portanto, se eu vier aqui a uma parede de fachada, portanto, vemos aqui, isto é a parede exterior para o edifício previsto, isto é para o edifício de referência, e o que podemos ver aqui é que há aqui uma ligeira alteração da condutibilidade da lade rocha nos dois casos, para fazer corresponder depois esta constituição ao coeficiente de transmissão térmica preconizado pela norma. Okay? Por isso, não se deve utilizar a outra opção, deve-se sempre introduzir por camadas, é a forma mais correta, então, aqui de definir as paredes exteriores. Uma outra questão aqui, como se define um tipo de edifício para talvez tenha a ver aqui a definição do tipo de edifício, se trata de um pequeno edifício, de um grande edifício, uma questão colocada aqui pela Maria. Portanto, ao nível dos parâmetros gerais, nós definimos esses dados. Portanto, vimos aqui e definimos se trata de um pequeno, sem ou com climatização, o contexto, lá está, se trata de um novo ou de uma grande renovação. É importante aqui, portanto, verificar estes aspectos conforme aqueles requisitos que falei inicialmente. Temos aqui a verificação da qualidade térmica da envolvente, que faria anteriormente, e outros aspectos. Aqui também podemos, neste caso, já voltar à situação anterior e considerar a simplificação das pontes térmicas através da majoração dos valores. Ok. E penso que foi respondendo aqui a todas as questões colocadas.
Se houver mais alguma questão, estão à vontade, podem enviá-la sempre para o nosso e-mail de suporte@topinformatica.pt, que teremos todo o gosto em responder. Chegamos então assim ao fim desta sessão. Despeço-me, agradecendo a participação de todos e continuação de uma boa tarde.